Hoje vocês acompanham comigo um vídeo sobre depressão. O que é, os sintomas, tratamento, causas e tudo mais. Então, a depressão hoje em dia é um mal que acomete cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil. Só perde para a ansiedade dentro dos transtornos mentais, porém está muito ligado a depressão com a ansiedade. A depressão ela tem muitas implicações na economia, porque as pessoas se afastam por conta da depressão. A pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue produzir e tem um ônus muito grande da depressão para a economia e para o mundo em geral. E hoje existem muitas pessoas, os governos estão pensando muito em estratégias para poder lidar com isso. E o que mais se tem, pelo menos aqui no Ocidente, que é o que eu percebo, eu como enfermeira psiquiátrica, trabalhando em UBS, né, Unidade Básica de Saúde, eu percebo que basicamente é psicoterapia em grupo e medicação. Né? Então a pessoa que chega lá no posto e fala assim, ó, eu tô chorando, a própria pessoa já vem muitas vezes com o diagnóstico já com elas, né? Porque hoje em dia você tem aí o Dr. Google, você tem muitas pessoas que falam sobre isso e meio que tá muito banalizado também, mas enfim, as pessoas já buscam ajuda já com o diagnóstico. Olha, eu acho que eu tô com depressão, eu queria tomar esse remédio aqui, que a minha vizinha toma para depressão, eu não tô conseguindo mais fazer as coisas. Você fala assim, mas por que você tá com depressão? Ah, eu tô com depressão porque eu tô chorando demais, eu não consigo fazer as coisas, eu tô largada, eu tenho um monte de coisa para fazer, e eu tenho que cuidar dos meus filhos e eu não consigo fazer, e aí a pessoa já começa a chorar, então é aquela tristeza. Então, assim, o que eu percebo dos pacientes que procuram a gente no acolhimento é que sempre teve alguma coisa que desencadeou. Então, ou teve alguma perda, seja a perda de uma pessoa que morreu, ou o filho que foi estudar fora, ou problemas de relacionamento, né? Então, não consegue ter um relacionamento conjugal legal, muito recorrente isso. As pessoas veem, olha, é uma mazela, gente. As pessoas, a parte emocional, de fato, é uma coisa que interfere muito na nossa vida, muito. Percebo isso tanto pessoalmente como profissionalmente. As pessoas vêm falando que não estão conseguindo se relacionar com o cônjuge, com o filho, com as pessoas que moram na casa, tem um conflito com mãe, conflito com pai, enfim. Sempre tem um motivo para essa depressão. Alguma coisa que desencadeia, né? Perdeu o emprego, sempre tem alguma coisa. Eu só vi depressão maior mesmo, que é a depressão que aparece do nada, que é uma depressão que não tem que não consegue identificar, tanto o terapeuta como o paciente não consegue identificar uma causa, de onde que começou isso. Não, começou do nada. Eu só vi isso mesmo no hospital. Os casos mais graves mesmo, que inclusive precisam de uma intervenção porque não responde ao tratamento. E não dá para fazer terapia, porque você vai trabalhar o quê? Se a pessoa nem identifica que aconteceu alguma coisa, de repente ela acordou deprimida. Vi casos que acontece isso. Mas todos os casos, 9 anos eu trabalho no mesmo lugar. Todos os casos que eu atendo, todos, sem exceção, no ambulatório tem um motivo para começar essa depressão. Então, tem a parte genética, tem a parte pessoas, filhas de depressivos, parentes de primeiro grau que têm depressão, tem 30% de chance mais de ter depressão. Sim, mulheres podem ter mais depressão do que homens, mais ou menos, tá quase par e passo ali, mesma coisa. Então, tem a necessidade de tomar uma medicação? Sim, tem, né? Mas quando você vai ver, essa depressão começou por alguma coisa que ela não conseguiu lidar. Então fica sendo fundamental terapia e autoconhecimento. Não consigo tirar isso. Não dá para não falar sobre isso. E o que eu vejo é que não existe isso. Né? Os próprios pacientes não querem isso. Eu tenho um grupo de meditação dentro da unidade básica. Os médicos muitas vezes acabam falando para a pessoa que vai lá pedir uma receita de antidepressivo, falar do grupo, olha, vai lá com a Ju, né? O grupo tem uma adesão muito baixa.
Tem uma adesão? Tem, mas não tem, é bem baixinha. Tem muitas vezes que às vezes nem vai ninguém. Então, as pessoas não querem, elas querem um remédio. Elas querem um remedinho que vai resolver o problema da depressão, como é um remedinho que vai resolver o problema da pressão alta. Essa é a lógica. Só que aí eu trago para vocês uma coisa que não tem como. Não dá, gente. Porque o remédio, ele é uma muleta. Ele vai te ajudar. É importante? Claro que é. Porque quando você tem a depressão, você tem aquele desequilíbrio dos neurônios, da neuroquímica sua, que você precisa mesmo, né, melhorar essa sua serotonina, precisa melhorar esses neurotransmissores que são responsáveis pela sensação de bem-estar, né, do corpo. Isso é notável, isso aí já está ponto pacífico, todo mundo já sabe disso. Mas eu faço aquele questionamento que o Dalai Lama fez. É o meu humor que vai alterar a minha bioquímica cerebral ou é a minha bioquímica cerebral que faz com que mude meu humor? Aonde que começa a coisa? Né? Ou será que isso não é tudo interligado? Eu acredito que seja tudo interligado, gente. Não tem como, sabe? Se você identifica que você modificou o seu padrão de sono, você modificou os seus pensamentos, você começou a ficar com pensamento repetitivo, começou a se sentir mal, se sentir com menos valia, com muita culpa, com remorso, e você vê claramente que isso é ligado com algum fato da sua vida, você precisa trabalhar esse fato. De que maneira? Da maneira melhor que você puder fazer. No meu caso, na minha experiência, como que eu consegui lidar com tudo isso? Tive depressão? Acredito que sim. Nunca fui diagnosticada? Não. Talvez por estar no meio da saúde mental, por ter feito também a especialização em psiquiatria, eu percebo que eu fiz muito essa especialização para mim, que me ajudou muito. Foi muito como uma autoterapia para entender uma série de coisas e tal, e de funcionamento meu que eu não sabia. Então me ajudou bastante. Só que chegou uma hora também que não resolvia. Chegou uma hora que eu precisei tomar um Rivotril para poder melhorar a minha pressão, para me ajudar a dormir. E aí, quando foi me receitado, eu cheguei a ter uma receita, comprei uma vez o remédio. E aí tinha que tomar as gotinhas, né? Eu tava com essa prescrição que era de um X lá de gotas se precisasse, né? Então não era todos os dias que eu tinha que tomar. Aí eu já na mesma semana, para mim fazia muito sentido um terapeuta, que é o Dr. Roberto Abel, do método RAF. Estou fazendo aqui propaganda de graça, faço mesmo, porque mudou muito a minha vida. Dr. Roberto, foi o meu terapeuta com hipnose. E aí eu resolvi muito, foi uma guinada que eu dei com hipnose. Mas também, ao mesmo tempo, junto, que nunca é uma coisa só, investindo em autoconhecimento, mas desde sempre que eu invisto em autoconhecimento. Procuro saber o sentido da vida, o que faz, a parte espiritual, cuido muito da parte espiritual, acho muito, muito, muito importante. E meditação. Meditação desde que minha filha nasceu. Então, minha filha devia ter uns 2 ou 3 anos, quando eu dei essa guinada, uns 3 anos já, ela tinha 3 anos, quando eu fui procurar a hipnose, mas desde que ela nasceu eu já estava fazendo a meditação. E depois da hipnose já fazendo diariamente a meditação sem falhar. Então foram várias coisas, gente. Não foi uma coisa só que me ajudou a transpor tudo isso. E eu acho que isso é para todo mundo, não é só para uma pessoa. E o que eu vejo hoje em dia é isso. Você aposta somente na medicação. E aí não dá certo, aí põe a culpa na medicação. Mas esse remédio aí não está funcionando. Gente, não é o remédio que não está funcionando, é que você está apostando todas as suas fichas só no remédio. E não é só o remédio que vai te ajudar. O remédio é um auxílio, tanto é que você faz um tratamento. Os médicos receitam esse ou aquele, não é de cabeça. Pode parecer que é aleatório, mas não é. Eles têm ali um protocolo, uma terapêutica a ser seguida. Se a pessoa está tendo essa ou aquele sintoma, a idade da pessoa, a condição, como que está. Então, assim, tudo isso, e tem um tempo que você vai tomar esse remédio, sabe? Só que o que acontece? Se você começa a tomar um remédio e você para de tomar, e aí você nem fala pro seu médico que você não está tomando direito, você volta lá, ele vê lá na sua ficha que você toma 6 meses aquele remédio e não funciona. O que ele vai entender? Ele vai entender que você está refratário àquela medicação,
que aquela medicação não funcionou. E será que ela não funcionou mesmo com você? Sabe? Às vezes você para de tomar a medicação por conta dos efeitos adversos que estão tendo. Só que você não volta lá para falar para o médico. Às vezes você só muda o horário de tomar. Ele fala, ah, então tá, então toma à noite. Mas não é você que vai fazer isso. Tem que ser o profissional de saúde, tem que ser o médico, né? Então aí o que acontece? É onde vai caindo naquela coisa de ficar tomando remédio o resto da vida. E aí você tem que tomar a medicação, porque é assim que funciona. Se você entrou uma medicação, entrou outra, você já teve mais de uma crise. Tem todo um trabalho em cima disso, gente. Não é a gente que consegue ver isso. Nem eu como enfermeira psiquiátrica. Muito menos você que fica olhando no Google. Sabe? A gente fica xeretando para ver se, será que ele está fazendo certo? Tenha confiança no profissional que você está indo. E fala o que você está tomando. Porque se você não fala que você não tomou o remédio direito, ele vai entender que você não resolveu aquela classe de medicação. Você entende como isso é difícil? Como que isso é complicado para você? E aí vai chegando a hora, que é o que eu vejo hoje em dia. Já tomou 5, 6, 7 tipos de antidepressivo e não resolve. Mas aí eu pergunto, mas você faz meditação? Você já foi fazer a terapia? Ah, mas eu não gosto que a terapia é em grupo. Eu trabalho no SUS, né? Então é inviável fazer. Aliás, eu acho que até no convênio também eles não estão conseguindo dar conta da demanda de fazer psicoterapia individual. Realmente você teria que ter dinheiro para pagar um terapeuta. E isso não é todo mundo, não é tão acessível. Ah, mas eu não vou na terapia de grupo porque tem aquela pessoa lá que fica falando sem parar. Não tem desconfiança. Ah, eu não quero ficar falando da minha vida na frente dos outros. Então, aí você não faz aquilo que dá para você fazer. Ninguém está pedindo para você falar da sua vida na frente dos outros. De repente você pode colocar o limite naquela hora e falar assim, não, mas dessa parte eu não gostaria de falar na frente de todos. Né? Por que a gente também não sabe, não tem jogo de cintura? Mas vai lá e escuta. Faça parte disso porque é muito importante. Nessa troca você consegue se ver no outro e o outro se vê em você também. E um vai se ajudando. Né? Mas faça o tratamento certinho, mas não é feito, gente. E aí a depressão fica com aquele estigma de depressão é frescura, a depressão é falta de uma louça para lavar. É triste isso, gente, porque quem está com estado depressivo, quem não consegue realmente arrumar um cabelo, levantar, tomar um banho e escuta um negócio desse, você acaba com a pessoa, porque não é verdade. A pessoa, ela está naquele estado depressivo. Se a pessoa tem a depressão, ela teve o diagnóstico de depressão, é uma coisa muito séria. Ela de fato não consegue levar a vida dela. Não é uma brincadeira, entendeu? E vai banalizando, e aí a pessoa pensa em acabar com tudo, sabe aquela coisa? E aí a família vira e fala assim, mas cão que late não morde. Morde, gente, morde. Entra nas redes sociais para você ver. A quantidade de mães chorando e chateadas e tristes, falando assim, puxa, mas eu não percebi. Nossa, mas eu não imaginei que meu filho fosse chegar a esse ponto. Nossa, mas olha, ela estava realmente muito calada, ela estava muito quieta, estava saindo, hoje eu percebo. Então, assim, é uma chaga, é uma chaga. As estatísticas são assustadoras. E a depressão é das poucas doenças, só tem 2 doenças que são diagnosticadas, doença mental, que é diagnosticada na infância. A depressão é uma delas. Depressão em crianças. Você vê criança tomando remédio porque não está conseguindo lidar com o mundo. Então, precisa investir em autoconhecimento. Sabe? Precisa falar de espiritualidade, precisa falar de sentido da vida, precisa falar de resiliência, sabe? Porque você vê muito essa fragilidade. Então, alguma coisa acontece com você, você perde um emprego, você perde um grande amor, sei lá, você perde a saúde, perdas, né? Você não consegue lidar com aquilo. Aquilo é tão doído ao ponto de você ter 2 problemas. 2. Se você tinha só um problema, agora você passa a ter outro. Porque você tem aquele problema que desencadeou a depressão e mais a depressão, né? E aí virou já, infelizmente, quando acontece isso, tem pessoas que acabam realmente se escondendo atrás da doença. Não vou negar. Tem sim. Tem gente que adora colocar ali tem até uma modinha de ficar colocando capinha de celular. Eu uso tal e tal medicação. Sabe, ficar se vangloriando. Eu tomo tantos remédios por dia. Ego.
De novo, ego. Né? O ego, a gente está tão na infância da nossa consciência, do nosso nível de consciência tá tão baixo, que a gente quer até se gabar de ser doente, infelizmente. É igualzinho antigamente você via, uma vez eu vi isso, achei tão engraçado, né? Numa fila do pão no mercado. Eu era pequena, devia ter uns 8 anos. 2 senhoras conversando. Nossa, olha, minha pressão subiu para tanto por tanto. Sei lá, falou um valor lá. Para 18/10. Ai, menina, fui no hospital, fiquei lá, tomei soro, olha aqui, mostrou o braço. Aí a outra virou e falou assim, isso não é nada, minha pressão já bateu 22. Eu olhei assim, eu criança ainda, falei assim, elas estão disputando para ver quem tem mais doença? É isso mesmo que eu estou percebendo? Pois é, e infelizmente é isso, ser humano, né, gente? Você não percebe, você não entende que a gente precisa, a gente tem essa necessidade de se afirmar e tal, mas não é se afirmar diante do outro, gente, é se afirmar para você mesmo, entendeu? E aí fica nessa. E aí você vê um monte de gente que se esconde atrás da doença da depressão para não querer trabalhar, entendeu? Para não querer produzir, para fugir de situações. Infelizmente acontece. Mas tem como você virar e falar o que é realmente doença? Não, quem tem que falar isso é o médico, né? E se você está ouvindo esse vídeo, você tem depressão, você conhece alguém que tem depressão, você está procurando a respeito do tema, então saiba que a depressão é muito sério. A depressão como doença é muito diferente de acordar de manhã, não querer fazer nada, ficar só de pijama assistindo série, né? Que delícia, né? Só comendo tranqueira e assistindo série, não faz nada, não toma banho, ficar o dia inteiro lá fazendo maratona em alguma série que você gosta. Eu já tô meio deprimida, tá chovendo. Ah, gente, isso aí é a labilidade do humor, gente. Você não tá o tempo todo rindo ou chorando. Você tem nuances ao longo do dia, de acordo com sua bioquímica interna, de acordo com a luz do sol. Quando o sol ele induz um pouco mais a você ficar mais expansivo. E inclusive, de acordo com o seu ciclo hormonal, você que é mulher, porque isso bate muito, pega muito. E isso existe. Às vezes você acorda um pouco mais para baixo e fala, eu estou depressivo hoje, né? E não, a depressão mesmo, a pessoa que tem um diagnóstico de depressão, que está tomando uma medicação, que está fazendo acompanhamento médico, é uma coisa séria, gente, séria, né? Pode levar realmente a aumentar a estatística de pessoas que estão acabando com a vida. Infelizmente está aumentando demais, é assustador. E para finalizar, vamos falar então de tratamento e o que fazer então diante da depressão. Então tá, percebeu que está com depressão, né? Tá com algum sintoma estranho, gente? Vai no seu médico, conversa com o seu médico, vê o que é. Não fique em casa achando um monte de coisa, tá? Tá ruim aquele médico? Procura outro. Vai indo, procura, vai atrás, gente. Busca a sua saúde, que a saúde é sua. Não é responsabilidade de ninguém, responsabilidade sua. E aí tá, sou depressiva, já tenho que fazer acompanhamento e tal. O que você faz com a depressão? Você faz com a depressão, você vai cuidar de tomar a sua medicação no horário correto. Toma o remédio no horário correto, da forma correta. Não deixa acabar a receita, gente. Pelo amor de Deus. Vai atrás. Você sabe que é um remédio controlado. Você só vai ter 2 caixinhas. Você vai ter para 2 meses só. Tomou, terminou a primeira, já vai atrás para ver quem que vai te dar a receita do próximo. Já marca as suas consultas, entendeu? Para não deixar. Você vai voltar daqui 2 meses? Você volta daqui 2 meses. Já fica mais certinho. Já não basta que o sistema caótico e que de fato, né, demora muito para marcar e tudo, mas o que eu vejo é absenteísmo. As pessoas não vão nas consultas, faltam e depois vão correndo lá atrás da gente, da enfermeira, para pegar a receita, né? Ah, porque eu não posso ficar sem o remédio. Mas como que você deixou acabar o remédio? Não pode, gente. Um dia que você deixa de tomar, você já altera a sua bioquímica. Isso é muito sério, tá? O controle ele é muito fino, sabe? Você tem que encarar o antidepressivo como se fosse um antibiótico. Você não toma no horário certinho, você não toma todo, né? Hoje em dia já é mais fácil, né? Você fazer... As pessoas sabem que não é porque parou o sintoma da infecção, por exemplo, tô com infecção de urina, eu vou tomar um antibiótico. Aí melhorou a infecção de urina, eu tenho que tomar um antibiótico até o final, não é verdade? Hoje em dia já é meio que um consenso, graças a Deus. O antidepressivo é a mesma coisa, gente. Você tá mal, você começa a fazer uso, no primeiro mês você já tem uma melhora, se aquela medicação foi correta para você.
continua fazendo uso. Porque para tirar, você vai ter que tirar depois de um tempo, depois de uma avaliação, de uma maneira determinada e sempre sobre consulta médica. Então, vá nas suas consultas, tome a sua medicação. Comente, fale com o seu médico das suas dúvidas. Se você não consegue, tá difícil lidar com sintomas colaterais, com os efeitos colaterais, vá, explica, mas não deixa de tomar a medicação, tá bom? Outra coisa que você tem que fazer, autoconhecimento. Precisa investir em autoconhecimento. Eu tenho essa tese, eu levanto essa bandeira, que a depressão vem para quê? Para as pessoas que estão super capazes de dar um upgrade na vida. Né? Eu acredito muito nisso. Você que tem depressão, você é aquela pessoa que vai conseguir se olhar. Porque a depressão, ela faz isso, ela faz você parar tudo, você não consegue fazer mais nada. Você fica ali engessado, mas em vez de você ficar desesperado, que você não consegue fazer nada, que você não consegue trabalhar, que você não consegue se relacionar, aproveita que você não consegue fazer isso e olha pra dentro. Como que você faz isso? Eu te dou a dica da meditação. Procura no canal, tem vários vídeos falando sobre a meditação, da técnica meditativa. Qualquer coisa coloca aqui nos comentários o que você quer saber, como que você pode investir em autoconhecimento através da meditação. Artes também é muito bom, dança, qualquer coisa que você vai ativar aquela parte do cérebro que não é a parte envolvida com os pensamentos, né? Aliás, pensamentos. Gerencie os seus pensamentos. Né? Aqui no canal também tem vídeos falando de como que você pode se blindar dos pensamentos repetitivos, de como que você pode gerenciar esses pensamentos para não se tornarem um algoz seu, porque é o que acontece hoje em dia. Fica aquele pensamento que você não vale nada, que você não vai conseguir, para que isso, né? Deixa isso para lá. Tudo coisa que vai te pôr para baixo, nunca coisa que vai somar, sempre coisa que vai te dividir, vai te separar do todo, né? Então, precisa investir nisso, né? Cuida do seu sono. Também nos primeiros vídeos do canal é sobre sono, sobre o hábito de sono, como que você faz para dormir, a higiene do sono. Investe em sono, gente. Se você não dorme, não tem como você ficar inteiro no dia seguinte, se você não consegue ter o hábito, sabe? Mantenha uma rotina benéfica para sua vida, sabe? As pessoas falam, rotina é uma porcaria. Sei lá, gente, as palavras são muito limitadas. É uma questão de semântica. Quer falar hábito? Então fala hábito. Quer falar de método? Fala de método. Mas é aquela coisa que você repete todo dia igual. Entendeu? Precisa fazer um negócio desse, gente. Não dá. Porque você coloca qualquer dia eu faço, qualquer dia não tá no calendário. Tá? E qualquer dia você vai ser feliz, você não vai ser feliz nunca. Qualquer dia eu saro, você não vai sarar nunca. Tá bom? Eu espero que essas dicas venham para contribuir com o conhecimento da depressão. Quanto mais a gente sabe da nossa doença, melhor a gente consegue se cuidar, desmistificar muitas coisas e sempre te deixar melhor. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.